Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e essa é a nossa aula número 2 de análise de custos. Hoje nós vamos falar aqui sobre os sistemas de custeio, entender também como esses valores podem influenciar nas atividades da empresa e como eles também podem nos ajudar numa tomada de decisão. Sempre lembrando, nosso objetivo é tomar aquela decisão acertada, fazer uma gestão adequada desses gastos, conhecer as terminologias, as nomenclaturas que são utilizadas nessa atividade também é muito interessante. A gente já falou sobre o que vem a ser gastos, custos, despesas, investimentos, custo direto, custo indireto. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre essas informações. Vamos utilizar uma empresa que trabalha no ramo de confecções e para isso nós vamos também utilizar dados dessa empresa para que a gente possa colocar em prática aqui as informações que nós levantamos aqui como as teorias, nós vamos colocar na prática como isso vai funcionar. Então vamos ao nosso resumo aqui já para entender os dados da aula de hoje. Então hoje é a nossa teleaula número 2, temos aqui o sistema de custeio e nós vamos entender um pouco mais aqui sobre o que vem a ser sistema de custeio, sistema de acumulação de custos, vamos falar de sistema de acumulação por encomenda, por processo, e também envolvendo sempre que o processo de produção é que vai dar base para que a gente possa entender como essas informações realmente elas são tomadas. Então, se eu tenho todos os dados da empresa, por isso eu tenho que ficar muito atento, primeiro, ao enunciado que a questão ela vai apresentar. Em outros casos, quando eu sou gestor dessa empresa, eu vou ficar preocupado também com toda essa movimentação. Desde o que acontece no setor de produção, mas o que acontece lá no setor administrativo também, onde eu tenho despesas, que são valores que serão entendidos e lá no final vamos compor também o resultado final desse produto, quando eu estiver fazendo a formação de um preço de venda, por exemplo. Então, todo esse processo, ele precisa ser entendido. E para contextualizar, vamos entender um pouco sobre a empresa que vai nos ajudar na aula de hoje aí para fazer toda essa movimentação. Então, nós temos aqui, ó, contextualizando, vamos verificar a abordagem aqui, ela será sobre os sistemas de custeio, conceituando-se aqui e também trabalhando a aplicabilidade, entendendo a prática aqui dos seus tipos, como o custeio de absorção, e também informações relacionadas a esse sistema de custeio, o que ele vai englobar realmente nessas informações aqui, o que vem a ser aqui o custeio variável e o custeio ABC ou custeio ABC. Conceito da classificação dos custos indiretos, a gente já entendeu um pouco sobre esses custos indiretos, que eles têm que ser distribuídos também para a atividade de uma forma através do rateio. Alocação dos custos por meio de rateios aqui, quando a gente estiver falando realmente em custos indiretos. E algumas empresas, elas também podem fazer uma alocação aqui e gerar um percentual que acaba trazendo uma ideia de critério de rateio para custos diretos também. Apropriação dos custos diretos e indiretos em relação ao produto e também a departamentalização, que é um outro fator que precisa ser analisado no momento em que eu tomo as minhas decisões. Até porque se a empresa é uma empresa organizada, ela passa por um crescimento, por exemplo. Então eu vou ter departamentos. São departamentos em que o produto vai passar por alguns deles e nesses departamentos ele vai acabar o quê? Acumulando gastos. Então eu preciso saber quanto custa uma hora de um serviço prestado em determinado departamento, porque se a minha mercadoria ficar uma hora naquele local, eu consigo saber quanto de gasto ele vai acumular naquele departamento. Então vamos fechar já a nossa introdução aqui e conhecendo a nossa empresa, que a empresa é a Rampage ou a Rampage. Empresa de pequeno porte, atua no setor de confecções aqui desde 89, então a empresa já está consolidada no mercado, voltada aqui para o público feminino. Processo produtivo, tem um processo próprio e também trabalha aqui com a terceirização. Distribuição aqui para lojistas, loja de fábrica varejo e necessita aperfeiçoar aqui o seu sistema de custos e é nesse ponto que nós vamos trabalhar aqui e trazer informações para essa empresa para que a gente possa tomar as decisões aqui relacionadas a realmente uma tomada de decisão adequada. Então essa é a nossa contextualização.
Sistema de custeio. Então vamos conhecer esse sistema de custeio, que são vários, tá? Mas a empresa, ela pode conhecer o conceito de cada um e depois colocar em prática aquele que ela acha que é mais interessante. E qual seria mais interessante? Aquele que realmente está ligado à atividade da empresa, para que ela possa realmente tomar uma decisão dentro desses conceitos. Aí nós vamos falar de alguns, e dependendo da necessidade, a empresa pode utilizar esse sistema para colocar em prática. Mas a gente tem também alguns detalhes que precisam ser verificados. Vamos ao quadro para a gente saber um pouco mais e levantar também alguns questionamentos aqui. Primeiro, por que é importante para a empresa adotar aqui um sistema de custos? E por que a questão de vantagem ou desvantagem é uma variável de menor peso aqui nessas escolhas? Porque a empresa... Pode ser que exista um método de custeio que realmente traga muitos benefícios para a empresa. Porém, nesse caso aqui, a gente pode pensar num sistema de custeio que não é interessante para a empresa se a gente pensar em questão de lucro, de crescimento, mas porém é aquela que atende à expectativa da empresa. Então, nem sempre esses fatores positivos realmente vão fazer diferença. Pode ser que ela queira estar enquadrada no sistema de acumulação por processo, mas ela tem que se enquadrar num sistema de acumulação por ordem. Isso depende de quê? Depende de como esse processo de produção da empresa, ele acontece. E esse processo é que vai direcionar realmente qual sistema de custeio é o mais adequado para essa empresa. Continuando as informações aqui, é fundamental também monitorar esses gastos no processo produtivo, para que não ocorra o quê? Descontroles ou problemas aqui na execução do orçamento. Então, eu faço o levantamento de um gasto aqui, o levantamento de um preço, eu preciso continuar acompanhando. A gente está falando aqui de uma gestão. O sistema de custos, ele vai auxiliar aqui na coleta, na classificação. Então, eu vou fazer uma coleta desses gastos. Eu vou saber exatamente onde eles são verificados, se é no sistema de produção, se é lá no setor administrativo. Eu vou classificar esses gastos aqui, esses custos, em custos diretos e indiretos. Hoje a gente vai até falar de custo fixo e custo variável também, que seria uma outra forma de classificação. E a organização dos dados aqui sobre os gastos nesse processo produtivo, gerando aqui informações úteis para os gestores, de acordo com o Martins aqui de 2010, porque ele tem realmente a intenção da tomada de decisão. Então, a gente vai passar por um processo de identificação desses gastos. Então, esse ciclo, ele vai desde a identificação, da mensuração desse gasto, quanto ele representa realmente para a empresa, onde esses gastos eles são localizados e depois a gente faz uma definição. A gente identifica esse gasto de uma forma adequada, porque realmente ele vai dar condições para que eu possa gerar os meus demonstrativos financeiros de uma forma adequada ou também gerar informações para o gestor. Se eu estou pensando num sistema que vai utilizar lá o custeio por absorção, por exemplo, o custeio por absorção, ele vai ter essa particularidade de identificar o custo direto e também o custo indireto. São todos os gastos que fazem parte da produção aí de um produto. Porém, se ele está pensando em margem de contribuição, um sistema de custeio variável, ele já tem que pensar em outra forma. Ele vai pensar na questão da identificação, se esse custo é um custo fixo ou melhor, se ele é um custo fixo ou se é um variável, ao invés de querer saber se ele é direto ou se é indireto. Então, o primeiro momento e a primeira necessidade aqui é saber qual é o negócio dessa empresa e como ela atua. Depois, eu faço as minhas identificações, mensurações e aí eu gero relatórios para que facilite realmente a minha tomada de decisão. Continuando, a gente vai separar aqui cada um desses sistemas aqui para entender um pouco mais de uma forma detalhada. Primeiro, sistema de produção. Elemento fundamental de custos. Reflete aqui como a organização ela realiza as operações aqui e consome esses recursos, ou seja, como ela consome esses gastos aqui. Esse sistema também, nós vamos ter aqui sistema de produção aqui por processo, na compra de matéria-prima, e também estocar ou produzir. Então aqui a gente vai poder citar sistema de acumulação por processo ou por ordem. E a gente vem aqui para deixar mais claro esse sistema de acumulação. Traduz aqui os custos que deverão ser acumulados, ou seja,
por ordem, que seria um sistema de acumulação que pode ser destacado aqui, ou por processo, ou até se essa empresa trabalhar com sistema por ordem e processo, nós vamos entender aqui como sistema híbrido. Exemplo, por ordem, a indústria de aviação. Por quê, professor? Porque por ordem aqui, a gente está pensando na fabricação de um produto que ele tem um tamanho muito grande. A gente está falando aqui sobre a produção de uma turbina. Então aqui eu tenho uma ordem de serviço e todo o gasto que eu tiver para a fabricação dessa turbina, por exemplo, eu vou identificar nessa minha ordem de serviço aqui, a minha ordem de produção. Por processo, indústria de produção de energia aqui, por exemplo. Nesse caso, ela tem um processo contínuo de distribuição dessa energia. Então, eu posso classificar aqui como sistema de acumulação por processo. E híbrido, eu posso pensar aqui na agroindústria, que ela pode fazer a transformação de um produto, mas ela pode também fazer a plantação desse produto, ela pode fazer parte do seu negócio. Sistema de custeio. Dimensiona aqui o aspecto de tempo de apuração de custos. Exemplo, sistema de acumulação por ordem. Os custos poderão ser tratados pelo histórico real aqui desse valor, ou por aspectos de custos determinados. Método de custeio determina o método pelo qual, como serão acumulados esses gastos aqui, o objetivo é realmente custear, ou seja, pelo custeio de absorção pleno, variável, dentro de outros, e aí a gente vai entender um pouco sobre esses dados, só que o nosso destaque realmente vai ser para esse sistema de produção. Então, nós vamos ter aqui, por processo, a produção ocorre de forma continuada, aqui por longos períodos. Por ordem, a fabricação não é realizada de maneira continuada, mas sim de acordo com cada pedido, que é o exemplo da nossa turbina lá. Então, eu tenho uma ordem de serviço para a gente utilizar. Aqui no processo, eu tenho uma linha de produção. E o híbrido, junção do sistema de processo e também o sistema por ordem aqui, a gente entende que uma empresa também ela pode, além de fabricar um produto de acordo com um pedido de um consumidor, por exemplo, ele pode atender esse pedido e depois ela pode fazer outras transformações também. Então, é por ordem e também por processo. O processo é trazer isso até uma informação que essa empresa tem de montar um carro básico. E depois, para colocar novos acessórios, a gente pode pensar isso aqui como uma ordem de serviço para atender a essa expectativa. Resolução da nossa primeira SP, que vai envolver aqui as informações aqui da rampagem. Vamos analisar os fatos, o que pede aqui. Olha lá, ela já traz um dado bem interessante aqui, olha. Sistema de produção. Confecção, ela adquire mercadorias, tecidos, aviamentos, materiais de criação, estoca e elabora o produto, roupa. Trata de um processo de transformação que ocorre em 4 etapas. Basicamente, esse é o jeito da empresa trabalhar, ou seja, ela tem um processo produtivo. O que acontece? Ela tem uma linha de produção, disponibilização dessas máquinas para atender a expectativa e gerar aqui um produto. Se é um tecido, por exemplo, ela pode gerar um tecido básico, uma camisa de mangas longas e que tenha características específicas. Então, isso entra aqui no meu processo de produção e vai até o final. Então, assim que as compras são feitas, esse valor é colocado em prática. Então, se o meu objetivo aqui é atender a expectativa para saber qual sistema de acumulação realmente essa empresa utiliza, se é por ordem ou se é por processo, por ordem, a gente pode até ter um outro exemplo. Vamos pensar que no hospital, por exemplo, quando um paciente ele passa por alguns departamentos no hospital, existe uma ordem de serviço médico. Então, eu vou anotar todos os medicamentos, os insumos que são consumidos por esse paciente quando ele fica no hospital, por exemplo. Nesse caso, ele é específico. É como se eu estivesse fabricando um produto que é específico. Eu recebi um pedido para fabricar esse item, eu tenho uma ordem de serviço somente para esse item. O que acontece? Ao final, eu verifico essa minha ordem, eu sei exatamente qual é o custo para produzir exatamente aquele item. Quando eu tenho uma linha de produção,
eu também já sei o que eu vou conseguir fazer. Eu vou colocar na minha linha de produção uma quantidade de matéria-prima e aquela quantidade de matéria-prima vai gerar uma quantidade de produto finalizado. Ele entra na linha de produção e lá no final eu já sei quanto eu vou gastar para fabricar, por exemplo, 100 camisas. Eu já tenho o molde, já tenho a quantidade de botões, de linha, de tudo que vai ser utilizado. Então eu sei ao final como vai acontecer. Então eu tenho uma linha de produção e eu sempre fabrico aquele produto específico. Então é um momento da empresa que não tem exatamente a fabricação de um determinado item. Ó, se essa empresa fabrica uma camisa de viscose branca de mangas longas, eu queria que fabricasse uma camisa curta de tamanho GG. Não, a empresa ela tem as máquinas disponibilizadas para fabricar somente esse produto. Pode ser que tenha outras linhas de produção, mas a linha de produção ela fabrica um produto em específico, ela sabe exatamente quanto ela vai gastar para produzir esse item. Continuando as informações, então nós temos aqui, olha, o início desse processo que a gente acabou de verificar. Também nós podemos entender o seguinte, ó, o sistema de custeio. Nesse sistema aqui, o aspecto temporal de apuração do custo, na SP, foi informado que será o custo histórico. Professor, onde foi informado? Então, a gente pode verificar essa informação no livro, na página 79. Eu vou até colocar aqui, página 79. Nós temos esse dado aqui, que a empresa informa aqui os seus dados através do custo histórico. Tá, e o que é o custo histórico? Seria aquele registro no momento atual, quando ele acontece, nós temos esse custo histórico acontecendo. Ou seja, já está definido que será por esse método o sistema de custeio que essa empresa vai utilizar. E para a gente finalizar essa nossa SP e também atender a expectativa, nós temos aqui, ó, a Rampage adquire os materiais para posteriormente elaborar essa roupa. Consta do catálogo. Então, quer dizer, olha, eu já tenho um catálogo informando quais são os itens que essa fábrica realmente ela tem à disposição. O que a sua linha de produção ela atende. Isso vai fazer o quê? Vai revelar o jeito que essa empresa trabalha. Há 4 etapas. Nós vamos ter lá para a elaboração. Isso demonstra o processo de trabalho. Então, quer dizer que a nossa primeira pergunta realmente é identificar a forma de trabalho da empresa. A forma de trabalho seria a identificação, passo a passo, como isso acontece. Como é? Ele compra essa matéria-prima, coloca na linha de produção e atende a expectativa de um catálogo que vai mostrar lá todas as roupas que ela vende, já tem uma linha de produção exatamente voltada para essa situação. A produção é adicionada conforme um pedido. Então, aqui nós já atendemos a segunda pergunta, identificar aqui como os custos são acumulados, através de pedidos aqui. A apuração do gasto é feita pelo custo histórico, a gente acabou de identificar aqui o custo histórico, que seria a nossa terceira pergunta aqui, como identificar o critério temporal de apuração dos custos. Logo, o sistema mais adequado aqui é o sistema por ordem ou por encomenda para essa empresa, no caso, se ela realmente atender esse sistema de receber esses pedidos e também atender a expectativa lá do nosso cliente por esse processo aqui de ordem ou encomenda. Então, essa seria a função e também a apresentação da nossa empresa, que vai ter as nossas características. Aí é interessante também, sempre que nós formos pensar na empresa e pensar como ela realmente fornece esse produto, eu tenho que saber exatamente qual é o negócio, como funciona. Então, enquanto gestor, eu tenho que ter essa preocupação para saber como essa produção ela acontece. Se eu vou receber pedidos para atender essa expectativa, se eu tenho uma linha de produção, se atendo por ordem, se atendo por processo, como isso vai acontecer? Aí eu consigo identificar exatamente qual é o sistema de acumulação de gastos que essa empresa tem e ela precisa colocar em prática para atender essa expectativa, porque vai facilitar o quê? A sua tomada de decisão, vai facilitar o momento que ela decide em aumentar a sua produção ou reduzir, porque ela sabe exatamente quais são os gastos que são acumulados durante esse processo. Sistema de custeio por absorção.
Então vamos entender um pouco mais sobre esse sistema de custeio. Existem alguns, então a gente vai falar especificamente agora pelo custeio por absorção, o que realmente ele pode trazer de benefício para a empresa no caso de uma gestão de gasto adequada. Vamos às informações aqui para a gente entender um pouco mais sobre esse sistema de custeio, que vai dizer o seguinte, ó, apropriação dos gastos aqui, do processo produtivo aos produtos e serviços. Quer dizer que os gastos que vão acontecer no momento em que a produção estiver acontecendo, eu tenho que identificar aqui se eu estiver realmente utilizando esse sistema de custeio por absorção. Gastos no processo produtivo são alocados aos produtos. Determinação aqui do custo dos produtos. Tá, isso fica bem claro que todos os gastos que essa empresa tem, se eu pensar no sistema de acumulação por absorção, o próprio nome já é bem sugestivo. Ele vai absorver todos os gastos. Mas, professor, na prática isso não acontece com todo o sistema de custeio? Não, nem todos. O por absorção, até ele é o mais utilizado, é até aceito pela legislação fiscal, porque ele tem essa informação de todo o gasto que eu tenho para fabricar o produto, pelo custeio por absorção, ele vai ser absorvido todos os gastos a esse meu produto. E aí, se eu tenho custo direto, se eu tenho custo indireto, eu faço toda a minha verificação. Custo direto, eu já identifico de uma forma rápida. E o indireto, eu vou ter que utilizar um critério de rateio, mas eu não posso abrir mão desses gastos, eu tenho que colocar em prática também. Vamos entender um pouco mais, a gente vai até desenvolver um dado interessante aqui para a empresa. Então, custeio por absorção, eu realmente preciso alocar todos os gastos que vão fazer parte desse processo. E as despesas? Sim, a despesa, indiretamente, ela está ligada a essa minha informação. Então, vamos lá. Procedimento para absorção dos custos. Então, esse vai ser o nosso objetivo aqui. Primeiro passo, fazer a separação dos gastos aqui em custos e despesas. Nós sabemos que custo está ligado ao setor de produção e as despesas aqui ao setor administrativo. Mas eu posso fazer uma pergunta. Esse gasto, ele é para fazer o produto? Se sim, nós vamos entender como um custo. Se é para fazer o produto, nós vamos entender como custo. Se não é para fazer o produto, eu entendo como uma despesa. Então, eu posso fazer essa classificação. Segundo passo, fazer a classificação dos custos em direto ou indireto. Direto, nós vimos que é uma forma rápida e objetiva para conseguir entender quais são os custos diretos e indiretos. E o indireto, eu tenho que utilizar um critério de rateio. Mas aí, a gente pode fazer uma pergunta também. Esse custo é para fazer o produto? Se for para fazer o produto, nós vamos entender como direto. E se ele ajuda a fazer o produto, nós vamos entender como indireto. Só para deixar claro essa informação, quando a gente pensa em custo, direto é aquele funcionário que trabalha diretamente com o produto A. Todo o custo que a gente tem com o salário e encargos desse funcionário, eu vou identificar nesse meu produto A. Porém, se ele fabrica o produto A, B e C, eu tenho que utilizar aqui um critério de rateio para distribuir esse gasto de salários e encargos para cada um dos produtos de uma forma que seja a mais clara possível e também reflita a realidade desse gasto. Então, essa seria a definição de custo direto e custo indireto. Continuando a nossa tabela aqui para a gente terminar, a partir do rateio, alocar os custos diretos e indiretos aos produtos que são fabricados ou aos serviços prestados por essa empresa. Por isso que conhecer o que essa empresa ela tem como ação realmente é muito interessante aqui na tomada de decisão. Processo de alocação dos custos. Custos diretos atribuídos diretamente aos produtos, não tem nenhum desgaste para o gestor em fazer esse tipo de atribuição. Se eu fabrico somente o produto A, todo o meu gasto vai lá para o produto A. Custos indiretos. Aí eu vou ter que utilizar um critério de rateio para identificar esses gastos aqui. Critério de rateio, uma premissa aqui previamente estabelecida de como fazer a alocação dos custos indiretos para cada um dos produtos. Só que tem que ficar claro, até porque a gente tem essa situação
No próprio livro, quando a gente faz a leitura, e é claro que a gente recomenda sempre fazer a leitura do livro, da unidade 2, que é o que faz parte agora da nossa atividade, que seria a atividade 2, fazer a leitura da unidade 2, até para a gente vir para a aula aqui e entender realmente o que está acontecendo. A empresa, os gestores da empresa, eles também fazem uma distribuição, porque eles têm duas coleções que estão sendo lançadas. A coleção Fast e a Week. E quando ele faz essa demonstração, ele também separa uma parte desses gastos. E aí, é claro, ele não tem como fazer uma separação, ele pode identificar um custo direto, mas ele também quer fazer a separação para esses dois itens. Mas por via de regra, o custo indireto é que tem essa informação de ter que utilizar um critério de rateio. Vamos falar um pouco mais sobre essa arbitrariedade que ocorre aqui quando o critério de rateio adotado é visto como injusto. Então, eu utilizei um critério de rateio, só que ele não mostra a realidade da empresa. O que acontece? Eu estou deixando uma quantidade maior de gasto para um determinado produto em detrimento do outro. E é o que vai comprometer realmente a formação do meu preço final. Departamentalização é vista como um método para reduzir o quê? Essa arbitrariedade, por meio da divisão, agrupamento dos custos, de acordo com a estrutura organizacional. Então, depende da estrutura da empresa para que ela possa realmente identificar. E quando ela utiliza essa departamentalização, ela reduz essa arbitrariedade, quer dizer, ela reduz esses erros que podem acontecer quando eu penso realmente em ser injusto e acumular mais gasto para um produto e deixar de acumular gasto por um outro. Resolução da SP, planilha de custos da rampagem. Então vamos lá, vamos analisar as informações até para que a gente possa tomar uma decisão aqui do que vai ser feito. Então vamos lá, elaborar aqui uma planilha de custos da nova coleção da rampagem. Determinar os custos indiretos, custo direto e despesa. Que mais? Utilizar o critério de rateio aqui na proporção do volume de produção. Mas qual é esse volume de produção? Então acontece o seguinte, ó, a rampagem, ela tem aqui duas coleções. Ela tem a coleção Fashion e a coleção Week. Na Fashion, ela tem aqui uma expectativa de produção de 5.160 unidades e a Week 6.840, as duas coleções. Vamos ficar bem atento a esses dados aqui, que são os dados que nós vamos utilizar na resolução do SP. Para a gente não precisar voltar aqui, vamos gravar lá. Fashion, 5.160, Week, 6.840. As despesas que a gente tem na Fashion, 60%. E a Week, 40%. Então, a gente já tem determinado aqui quais são os gastos que nós temos aqui como despesa, porém, ele é percentual por enquanto. Então, vamos deixar claro agora as nossas informações. Nós temos duas coleções que nós vamos analisar ali, a Fashion e a Week. Vamos encontrar as despesas, vamos encontrar custos, vamos identificar custos indiretos e diretos e depois encontrar o nosso custo unitário final lá. Então, vamos analisar cada um dos passos. Vou falar para você também em que página que a gente tem isso aqui, página 96 do seu livro. Vou deixar anotado aqui. Página 96, você pode ter acesso a essa tabela que traz o seguinte: gasto com matéria-prima, 340 mil, energia da produção, 27.500, embalagem, 62.100, mão de obra direta, nós temos 75.400, material de escritório, administração, salários do almoxarifado. Aqui nós temos o salário do PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção, 34.200, seguro de produção, vendas e marketing. Tudo bem, esses são os gastos que a empresa tem e a partir daqui é que nós vamos separar os custos e despesa. Fica atento, olha lá. Custos, nós identificamos aqui como custo a matéria-prima, porque ela é utilizada lá para a fabricação do meu produto. Energia está deixando claro aqui que é da produção. Embalagem que nós vamos utilizar no produto vai ser custo também. Mão de obra. É para fazer o produto? Faz parte do setor produtivo? Sim, então, custo. Salário do almoxarifado também é do setor produtivo. O salário aqui do planejamento e controle de produção também é custo. E o seguro da produção, está deixando claro aqui que é da produção. Então, de custos aqui nós temos
571.600. Vamos para as despesas agora. São aqueles gastos que não são para fazer o produto, porém, de uma forma indireta, que eles também são responsáveis pela receita. Material de escritório, administração, vendas e marketing, total 160 mil. Tudo bem, primeiro passo foi a classificação aqui dos custos e das despesas. Sendo classificado, agora eu tenho que deixar claro o que vem a ser custos diretos e quais são custos indiretos. Então, nesse momento, eu vou pegar somente os custos e vou colocar dentro da minha planilha ali, porque as despesas eu já sei que uma é responsável por 60% e outra por 40%. Já está tudo certo, só que eu precisava separar. Agora, dentro dos custos, quais são diretos e quais são indiretos? Os diretos são utilizados para fazer o produto. Indireto, eles ajudam a fazer o produto. Vamos gerar a nossa tabela aqui, para deixar claro essa informação. Então, nós temos aqui a matéria-prima, 146 para Fashion e 198 para Wiki. Energia de produção, 18.825 mais que 15.675, mão de obra direta, 32 e 42 aqui. Professor, mas como é que a gente chegou nesse resultado? Eu tenho o total, né? No slide anterior nós vimos lá. É 340 de matéria-prima, 27.500 de energia de produção e mão de obra 75.400. Para a gente chegar nesse valor, olha, é bem fácil chegar nisso aqui. Eu tenho que saber o volume de produção. Qual o volume de produção? 5.160 para Fashion e para Wiki 6.840. Vamos somar esses dois valores, vai dar um total de 12 mil. Agora, eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar esses 340 mil aqui. Eu vou pegar os 340 mil, vou dividir esse valor por 12 e vou chegar aqui num total de 28,33%. Aí, sem zerar a calculadora, eu já faço a multiplicação. Eu multiplico esse percentual por 5.160, que é esse aqui, ó, o volume de produção da Fashion. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar num total aqui de 146.200, que é esse valor. Se eu seguir o mesmo procedimento, vamos pegar e vamos multiplicar esse valor agora por 6.840. Multiplicando 6.840, sem zerar a calculadora, até para ficar redondo aqui, vou chegar a 193.800, que é esse valor. Ou seja, eu já fiz um critério de rateio aqui, já fiz uma separação dos custos para essa empresa aqui, dos custos diretos. Não seria bem um rateio, eu estou distribuindo esse gasto para as duas coleções. Muito bem. Eu já sei que custo direto para Fashion, 190 mil, 252, 453 para Wiki. Porém, eu ainda tenho os custos indiretos, que estão todos aqui, e aí eu estou colocando aqui desse lado. Vamos lá, agora vamos separar esses gastos também. Então, olha, custo unitário direto, 36,91, 36,91 aqui também para Fashion e para Wiki. Vamos mandar isso aqui para a nossa outra tabela, que agora ela já vai ficar completa, com todos os nossos dados aqui, para que eu possa realmente tomar a minha decisão. Você pode utilizar também percentuais para chegar nesses valores. Ó, os 340, nós já vimos como esse valor foi determinado, energia da produção e também a mão de obra direta. Esses valores aqui são os nossos custos diretos. Esses outros valores aqui, seguros, são os custos indiretos que nós vamos fazer a distribuição desses gastos. Aí, lembrando, eu tenho aqui a soma desses dois valores, 560 mais 6.840, que dá um total de 12 mil. Esse seria uma das nossas tentativas. Então, vamos imaginar aqui a embalagem. Tá? Vou mostrar um cálculo para você. 62 mil. Ah, professor, tudo bem, essa questão de encontrar percentual eu entendi, mas tem uma outra forma, eu posso identificar também quanto cada um desses valores aqui representam sobre 12 mil. E eu vou entender que esse valor aqui, ele vai representar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá 5.160 e vamos dividir por 12 mil. Eu vou chegar em 0,43 vezes 100, representa 43%. Vamos pegar agora 6.840. 6.840, vamos dividir por 12 mil. Vou chegar num valor aqui
0,57 vezes 100, eu tenho 57%. Agora eu posso pegar esses valores também e fazer a multiplicação. Vamos pegar aqui dos 61 mil, vamos pegar 62.100, eu pego 62.100, 62.100, vezes 43%, opa, chegou em 26.703. Se eu pegar esse mesmo valor vezes 57%, vai dar esse valor aqui, 35.397. Fechei aqui todos os valores dos custos indiretos e agora eu tenho o total, que vai ser 47,63 para Fashion, 47,63 para a Wiki, aqui envolvendo todos os custos diretos e indiretos e também trabalhando aqui a informação lá dos nossos custos indiretos e fazendo a distribuição adequada dentro da produção dessa empresa. Momento de interação, então momento que você pode enviar suas dúvidas. E a gente vai colocar uma pergunta também para a gente fazer uma análise. Vamos lá. Então nós temos aqui, qual a importância da escolha adequada do método de avaliação de estoque? Então qual a importância realmente de conhecer esse método, em que ele vai ajudar? Ele vai ter algum benefício realmente para a empresa? Então eu quero que você faça uma análise dessa importância e você pode enviar no nosso chat aqui a sua participação, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Por enquanto não temos participação, mas é claro que entender qual é esse critério de avaliação de estoque para a empresa, o que é interessante realmente, é saber exatamente qual é o negócio da empresa e também esse método vai dar condições para que as decisões possam ser tomadas. Então, todo esse nosso trabalho que a gente está falando aqui sobre a análise de custo e toda essa gestão é para realmente encontrar a melhor forma de
encontrar os gastos, fazer mensuração, fazer uma distribuição e depois fazer uma gestão adequada para que a gente possa reduzir esse gasto sem que haja o comprometimento com a qualidade do nosso produto. Sistema de custeio ABC, ou sistema de custeio ABC, que é o Activity Based Costing, que é o custeio por atividades. Então, é uma metodologia de verificação desses gastos em que fica um pouco diferente do que a gente entende como os critérios tradicionais. Seria um sistema, no caso, agora. Porque se eu quero identificar quais são os custos indiretos dessa empresa, eu utilizo o quê? Eu utilizo um critério de rateio e esse critério é que vai me dar condições lá de saber quais são os gastos que eu vou alocar a cada um dos produtos ou departamentos ou serviço. No caso do sistema de custeio ABC, nós temos uma outra forma de verificação desses gastos. Vamos entender um pouco sobre esse conceito? Então, nós temos aqui, custeio ABC, ou custeio ABC, permite a elaboração de uma análise sobre o desempenho detalhado dos gastos dentro do processo produtivo. Então, isso que é interessante a gente saber sobre a adoção desse critério esse sistema de custeio, quais são os benefícios que essa empresa tem. Ele observa aqui o comportamento dos gastos em cada uma das fases da fabricação. Então, quer dizer que, nesse caso desse sistema de custeio, ao invés de eu identificar com certeza, lá com precisão, eu sei lá quais são os custos e eu tenho que ter aquele trabalho de fazer a minha tentativa, que pode ser arbitrária, pode ser que eu seja injusto lá na minha identificação. O sistema de custeio ABC, ele já vai identificar o processo de fabricação. Então, eu vou ver um departamento, dentro daquele departamento, eu sei que tem atividades acontecendo e cada atividade ela vai gerar custos, ela vai gerar gastos. Um exemplo, se for o processo lá de lavagem de roupas, por exemplo. Eu tenho gastos para isso. Então, tem gasto de energia elétrica, de mão de obra, tem gasto de alguns insumos que são utilizados nesse processo. Eu sei que aquela atividade custa tanto para a empresa, eu posso determinar o tempo que essa atividade ela acontece para que eu possa identificar os valores dentro da atividade. Em outro momento, em outro departamento, acontece uma outra atividade, que é a fabricação de um determinado produto. E essa atividade também ela acumula alguns gastos. Então, essa mensuração e essa verificação já é uma questão bem detalhada, que tem que ter uma equipe ali atenta a essas transformações e também mudanças dessas atividades. Continuando, nós temos aqui, identifica restrições, permitindo aqui ações corretivas para que elas sejam tomadas. Então, se eu conheço esse processo, eu também consigo trabalhar alguma situação. Se é lá na lavagem de roupas, está gastando muito insumo, então eu tenho uma forma de identificar esse gasto e também fazer uma redução. Olha aqui, o custeio ABC, ele permite que os custos sejam alocados conforme os recursos produtivos, como eles são consumidos em cada departamento da empresa. Então, quando eu falo no sistema de custeio ABC, eu tenho que colocar em prática o quê? A departamentalização. Parte da ideia aqui, que os custos, eles são consumidos pelas atividades. Então, essa aqui, é a palavra-chave quando eu falo no custeio ABC, que são as atividades desempenhadas lá no departamento. Então, aquele departamento que eu identifiquei, que é uma atividade que acontece, essa atividade vai acumular gastos. Se eu tenho a intenção em fazer a redução desses gastos, eu sei exatamente em que local esses gastos estão acontecendo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir as distorções. Quais distorções? Aquelas distorções que são verificadas lá no custeio por absorção. Então, o que acontece? O custeio por absorção, ele tem essa tentativa de identificar custo direto, não tem problema. Porém, o custo indireto é que ele vai trabalhar essa questão da distribuição dos gastos, e aí nós temos sim essa possibilidade de ser arbitrária essa minha
tomada de decisão e eu não fazer uma distribuição adequada aqui, ou por pressa, ou por, de repente, não entender qual é o processo de produção dessa empresa, eu escolho um método, um critério de rateio, vamos dizer, pensando lá no valor da mão de obra da empresa. Esse vai ser meu critério de rateio. Mas pode ser injusto, pode ser que eu tenha um custo mais elevado e mais representativo dentro dessa produção, que poderia ser o critério de rateio adequado. Então eu faço tentativas e mesmo nas tentativas pode acontecer o meu erro aqui. Só para a gente fechar essa parte da arbitrariedade aqui, olha. Então ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a arbitrariedade que nós verificamos no custeio, no sistema de custeio por absorção. E para fechar esse nosso tópico aqui, nós podemos entender o seguinte, ó. Procedimentos do custeio ABC. Então, fica bem atento a esses dados aqui, olha. Primeiro, nós precisamos identificar quais são as atividades da empresa, as quais os custos indiretos estão associados por meio de direcionadores. O que são esses direcionadores, professor? Nós vamos entender que cada direcionador ele vai gerar um valor de custo. Um direcionador, se eu estou falando de compras, essas compras ela vai exigir um certo esforço, um certo trabalho. E esse trabalho que vai ser utilizado, eu vou entender como direcionadores. Então grava bem essa palavra aqui, que ela vai ser utilizada bem aqui no ABC. Alocar os custos das atividades em cada departamento aos produtos. Custos indiretos, alocados diretamente, assim como no custeio por absorção, então não tem dificuldade em identificar esses gastos aqui, os custos diretos sempre muito fáceis da gente fazer a identificação. Produto que eu fabrico, se só tenho um profissional trabalhando com aquele produto, eu vou lá e identifico como custo direto, não tem problema, já chegamos ao nosso resultado. SP3, planilha de custos da rampagem. E agora a gente vai colocar em prática informações relacionadas ao custeio ABC, que vai utilizar direcionadores, departamentalização, vai reduzir a nossa possibilidade de arbitrariedade, ou seja, de identificar um gasto maior para um determinado produto, quando a gente pensa lá em custos indiretos. Vamos analisar os fatos. Nós temos aqui, olha, aplicar o custeio ABC na rampagem, alinhar as atividades com os direcionadores de custos. Calcular aqui os custos indiretos adicionais para cada um dos produtos. Calcular custos totais e também custos unitários aqui dessa nossa operação. Agora vamos ficar bem atento, a gente vai entrar numa prática aqui. E essa tabela você pode ter acesso também, vou até colocar aqui em qual página do livro de você, o seu livro lá, página 113, 114. Nós vamos desenvolver as informações aqui. O que está acontecendo? Ó, atividade. Quais são as atividades que a gente precisa identificar? Já identificamos aqui. Compra, valor 180 mil. Almoxarifado 23.200. O nosso PCP aqui, que é o Planejamento de Controle e Produção, 34.200. Controle de qualidade 75.400. Tudo bem? Fica bem gravado esse valor. Quais são os custos que nós temos aqui? Os custos direto. Custo direto nós temos com a Fashion 40.076, 17,40 de custo indireto. A WIC 42,75, 19,72. Volume de produção, a gente continua com o volume de produção aqui, que é a expectativa da empresa, 5.160 para a Fashion, 6.840 para a WIC. Até aqui tudo bem. Esses valores que nós temos aqui, a empresa o que ela quer? Ela quer implantar um processo de melhoria aqui para reduzir os custos e também as perdas na linha de produção. Esse valor aqui está relacionado aqui à previsão dos custos indiretos adicionais. São custos que vão ser adicionados aqui no nosso processo. E aqui nós vamos ter as informações relacionadas aos direcionadores. O que são direcionadores? O que vai acontecer aqui? O setor de compras, nós vamos ter direcionadores como número de pedidos de compras. Vamos ter aqui na Fashion 1.900 e na WIC nós vamos ter um total aqui de 1.100. Somando aqui, vai dar um total de 3.000,
esse valor nós vamos utilizar daqui a pouquinho. Lá para o almoxarifado, nós vamos ter número de requisições. Então, seria 300 mais 500, que daria um total de 800. Vamos colocar aqui no cantinho. E depois, horas de trabalho do PCP aqui, que vai ser 180 mais 150, nós vamos ter um total aqui de 330. E trabalho de... horas de trabalho aqui no controle de qualidade, que para o controle de qualidade aqui, vai dar 175. Muito bem. Identifiquei todos esses valores, agora eu tenho que ficar muito atento. Ó, eu já sei qual é a atividade e quais são os direcionadores e quais são os custos adicionais. Agora eu só preciso colocar em prática cada uma das informações. Então não esquece, ó, a soma lá dos nossos direcionadores, quanto eles representam realmente, quais são os valores, quais são as atividades e quais são os custos adicionais. A gente vai colocar tudo isso em prática agora para fazer o seguinte: o valor que eu tenho dos direcionadores, quanto eles representam lá das compras, por exemplo, do PCP, todos os valores a gente precisa colocar em prática. Vamos lá, vamos fechar o nosso exercício. Então nós temos aqui, ó, associar as atividades aos direcionadores de custo. Calcular o custo indireto por atividade, ou seja, quanto custa cada uma dessas atividades. Essa é uma das preocupações. Então vamos lá. Atividade, quer dizer, o que deve ser feito. No setor de compras, o meu direcionador vai ser números de pedidos de compras. Muito bem. Nós vimos que o valor que nós temos lá de compra, 180 mil. E eu somei, lembra que eu somei o valor dos direcionadores de compras, que era 1.900 mais 1.100, que deu 3 mil. Se eu fizer uma divisão, quer dizer que o custo indireto, unitário lá no setor de compras, levando em consideração esse direcionador, é de R$60. Muito bem. Almoxarifado, que é a atividade, o direcionador é o número de requisições, o valor da nossa primeira tabela, 23.200, divido porque eu somei lá um total de 300 da Fashion mais 500 da Wiki, que deu 800. Total, R$29 aqui o meu custo unitário. Vou fazer isso também no PCP e vou fazer também no controle de qualidade. Tem o valor lá do meu valor das compras, valor do PCP, valor de controle de qualidade. Divido aqui pela soma que nós fizemos lá nos direcionadores da Fashion Week e determinei aqui o meu custo unitário de cada um. E agora fica fácil, né? Agora é só a gente colocar em prática. Fiz a divisão, encontrei cada valor. E agora vem o fechamento do nosso exercício, vai ficar da seguinte forma. Olha lá, fica atento aqui. Apropriar os custos indiretos das atividades aos produtos fabricados. Como é que vai funcionar? Então eu tenho aqui compras, o total de 180 mil. De onde saiu, professor, esse valor de 114 e de 60 na Wiki? É bem simples. Nós vimos que o valor lá da Fashion era 1.900 o meu direcionador da Fashion, para a gente focar só nas compras aqui. Então eu pego lá 1.900 e multiplico por quanto? Por 60, que foi o valor que eu determinei lá, fazendo a divisão do valor total pelos 3.000. Pego 1.900 vezes 60, que vai dar um total de 114 mil aqui, que é esse valor de 114 mil. Vamos pegar agora a representatividade da Wiki. Os direcionadores dela estavam no total lá de 1.100. Então a gente coloca aqui 1.100 e multiplica por quanto? Por 60, que é o custo unitário desse meu direcionador. 1.100 vezes os 60, que vai dar um total aqui de 66 mil. E aí eu determino esse valor. Quer dizer que eu utilizei os direcionadores, já consegui entender aqui o valor das compras, almoxarifado, PCP, controle de qualidade, já dentro de cada uma das informações, tanto para a Fashion como para a Wiki. Total dos custos indiretos de cada uma, nós temos determinado aqui. O volume de produção, 5.160, 6.840. Vamos dividir esse valor para encontrar o nosso custo unitário, que é o nosso primeiro objetivo. Lembra que a gente tinha o quê? Os custos adicionais, tá? Nossa primeira tabela. Custo indireto, vou adicionar mais 17,40, 19,72 para a Wiki. Indireto, 40,76, 42,75. Mas, professor, isso a gente não faz nada? Não, isso aqui é a empresa, ela já tem como uma expectativa de um gasto que vai acontecer realmente.
O meu custo unitário geral aqui agora, depois de todos os direcionadores e somando o que a empresa já tem como expectativa, 91,82 para Fashion, 82,81 para o WIC. A gente encerra a nossa atividade aqui colocando em prática o quê? O custeio ABC, que é aquele custeio realmente que vai envolver a nossa atividade e também direcionadores que nós vamos identificar e depois para fazer a distribuição desse nosso custo indireto. E a empresa também ela pode, como nesse caso, ter custos adicionais que ela já sabe que vão acontecer e ela já coloca isso dentro do seu planejamento. Sistema de custeio variável. Vamos entrar agora numa outra situação, até porque esse sistema de custeio variável, ele dá uma condição para a gente entender uma outra forma que a empresa também ela pode entender isso como um sistema de custeio adequado e utilizar como uma excelente ferramenta de gestão. E aí vamos abrir também outros conceitos para a gente saber um pouco mais desse sistema. Vamos lá às nossas informações. Nós temos aqui sistema de custeio variável, sistema de custeio no qual os custos, nesse caso, tá? Até então, quando a gente pensa num sistema de custeio por absorção, a gente está falando de custo direto e indireto. Sistema de custeio ABC, também vamos envolver custo direto e indireto. Aqui, no custeio variável, já é diferente. Nós vamos falar na classificação dos custos em fixos e variáveis. Utilizado aqui para tomada de decisões, olha aqui, gerenciais. Tá? Apenas os custos variáveis são apropriados aos produtos. Então essa vai ser a particularidade desse sistema de custeio, que nós temos somente os custos variáveis alocados ao nosso produto, o que gera realmente um problema quando a gente pensa na questão tributária, porque ele não vai mostrar uma realidade do que acontece realmente na empresa. Então vamos pensar assim, eu estou fabricando um produto e eu conheço que eu tenho lá o custo fixo e tenho o custo variável. Numa outra tentativa, pensando no custeio por absorção, direto e indireto, é que teria mais ou menos ali uma representatividade. Então se eu tenho o custo fixo e tenho o custo variável, o sistema de custeio variável ele vai entender somente o custeio variável do meu produto, o que vai fazer o quê? Vai gerar uma distorção lá no meu custo final para determinar na DRE e vai comprometer também o valor do meu lucro. Se compromete o lucro, compromete também os impostos. Imposto sobre contribuição social e o imposto de renda de pessoa jurídica da empresa. Se compromete esse valor, é claro que vai ter um problema na questão aqui com a receita, porque somente uma parte dos gastos estão sendo alocados ao meu produto. O restante é entendido como despesa. O que vai acontecer? Uma distorção. Diferente quando a gente pensa no custeio por absorção, que é aceito pelo fisco, porque todos os gastos que nós utilizamos na fabricação, eu aloco o meu produto. Vamos continuar, para a gente entender mais sobre esse custeio, que nós já anotamos aqui, que ele serve para decisões gerenciais. Então, vou ter aqui os custos fixos. Eles vão ser alocados lá juntamente com a despesa e vão ser deduzidos lá do resultado, comprometendo o meu valor final. Vamos entender um pouco sobre esses dois itens aqui. Custo fixo são aqueles gastos no processo produtivo que não sofrem alterações aqui com as oscilações do volume produzido ou vendido. O valor desses gastos aqui não se alteram em função da produção. Entretanto, nós temos um detalhe aqui, nós vamos falar daqui a pouco, vamos fazer um comentário aqui sobre o custo fixo. O que ele está dizendo? Que ele não é influenciado pela quantidade produzida. Porque assim, eu penso num custo fixo como o gasto com o aluguel. A empresa ela tem um gasto com aluguel que vem lá na sua fatura, todo mês ela paga, tudo certinho, independente da produção. O que seria independente? Se ele fabricar 10 itens, o aluguel ele vai pagar esse mesmo valor. Se fabricar 1000 itens, o aluguel não vai ter essa alteração. Por isso, o aluguel vai ser um custo fixo, que ele não depende da quantidade produzida, não depende do volume que essa empresa vai produzir. Só que daí nós temos alguns detalhes que precisam ser verificados. Mas só para saber
E se eu tenho um custo fixo, eu pago um seguro, por exemplo. O seguro é um custo fixo, seguro da produção é fixo, independente da quantidade que a gente vai produzir. Se aumentar muito essa produção, se tiver lá no meu contrato que esse valor ele não vai ter alteração com relação ao meu volume, eu vou entender ele como um custo fixo para essa empresa. Vamos continuar o detalhe do custo fixo. Nós temos aqui, ó, o valor unitário, sim, ele pode ter uma alteração. Ou seja, quanto maior o volume produzido, menor será o custo fixo unitário e vice-versa. Então, eu posso calcular esse custo fixo também pela minha quantidade produzida. Vamos imaginar aqui, eu tenho um salário de R$1.000. E aí é fabricado uma quantidade de 1.000 unidades. Se eu calcular o meu custo nesse caso aqui, o meu custo vai ser R$1. Se o salário, eu entender aqui como salário do funcionário lá, vamos colocar aqui o salário aqui do funcionário, se ele continuar recebendo R$1.000. É fixo o salário dele, tá? A gente não está tendo alteração nesse valor. Se ele fabricar 2.000 unidades, o meu custo vai passar a ser 50 centavos. Quer dizer que eu tenho uma alteração, sim, com um custo fixo que pode alterar o meu valor unitário. Mas ele não tem uma relação direta com a quantidade produzida. Independente de quando eu produzir, o meu custo fixo não vai mudar. Eu estou falando ali de um salário, daquele funcionário que tem um salário fixo. Porém, nós podemos pensar num funcionário que tem um salário fixo e assim que aumenta a produção, ele ganha com a produção. Aí nós vamos falar desse próximo custo, vamos lá, que seria o nosso custo variável. Então, o que vem a ser os custos variáveis? Nesse caso aqui, o custo variável são aqueles gastos no processo produtivo que estão totalmente relacionados ao volume produzido. O valor total desse gasto se altera, sim, em função do volume, enquanto o custo variável unitário não se altera em função aqui desse volume produzido. Então, nós temos aqui, vamos pensar na matéria-prima. Se eu estou fabricando 100 itens, eu vou utilizar uma quantidade de matéria-prima. Porém, se eu fabricar 1.000 itens, eu vou aumentar a quantidade de matéria-prima. Esse seria a informação aqui do nosso custo variável e também custos mistos. São aqueles gastos que possuem características tanto de custo fixo como variável. A gente pode pensar aqui na energia elétrica. Separar os custos das despesas e verificar também a predominância desse item é bem interessante. A energia elétrica, nós podemos pensar em um valor fixo, no caso, se essa empresa tem uma produção lá estática, e quando ela aumenta essa produção, essa energia elétrica também, ela vai ter uma alteração e várias outras situações que a gente pode entender lá como um custo que é tabelado, o custo pronto, aumentou esse valor, a gente também aumenta e a gente tem essas duas condições, de custo fixo e custo variável, a gente vai entender como um custo misto. SP4, custeio variável lá na rampagem. Vamos ver como isso vai acontecer, vamos analisar os fatos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos reclassificar os custos aqui pelo custeio variável. Reclassificar custo fixo e custo variável. Lembrando que o custo fixo independe da produção, o variável, aumentei a produção, ele aumenta também. Separar custos fixos e custos variáveis, verificar custos semivariáveis, se a gente tiver essa situação na empresa também, e apurar o resultado do exercício aqui, utilizando o custeio variável. E aí, para essa situação, é interessante a gente colocar aqui a página que você pode acessar no livro. Nós temos aqui na página 130, 131. A seguinte informação, vamos lá. No primeiro mês, matéria-prima, 112 mil, segundo mês 124, 135, 79.750, um total de 450.700. Depois eu tenho o total de custos indiretos também para cada mês. O que é isso aqui? É uma projeção de gastos aqui para a empresa durante algum período. Aí eu tenho os totais, que eu posso verificar nessa tabela também, bem tranquilo, e as quantidades que vai estar relacionada à produção no primeiro, segundo, terceiro, quarto,
total aqui de 12 mil unidades. Muito bem. Então, essa tabela aqui, ela tem um complemento. Se você verificar no livro de vocês, além dessas informações aqui, nós temos também um total que ainda vai ser analisado pela empresa aqui como um custo fixo. Esse aqui seria os nossos custos indiretos. Ela tem um custo fixo de vendas e marketing, administração e salários. Muito bem. Aí a gente tem, em cada mês, a gente tem esses gastos, né? Só para a gente ter uma noção. Depois a gente vai utilizar esses valores também, mas o que nos interessa por enquanto é essa tabela. Quando ele está falando para identificar aqui custo variável através de uma projeção, nós sempre vamos entender aqui qual é o maior gasto e o menor gasto dentro dessa projeção. Se a gente pensar aqui nas maiores quantidades, eu tenho aqui 2.500, 3.600, 4.400. A minha maior quantidade é aqui no mês 3, a minha maior quantidade aqui, minha maior produção, no mês 3, e a minha menor produção vai ser no mês 4. Muito bem. Tenho todas as verificações. Só para vocês entenderem, se eu somar esses valores aqui do mês 1 dos meus custos fixos aqui, eu tenho um total de 122 mil. Eu vou mostrar daqui a pouco isso como funciona. Tá, identifiquei o meu mês que tem a maior e também tem a menor produção. Porque nesse caso, como eu estou falando de uma projeção, e também eu não estou verificando lá o que está acontecendo, qual que é o item que varia e tudo mais, eu vou entender o custeio variável de acordo com a minha planilha. Deixa eu te mostrar a sequência dessa minha questão. Então eu tenho lá, quais meses a gente verificou aqui? Calculando os valores das diferenças entre o máximo e o mínimo. Período, mês 3, nós temos aqui o nosso valor máximo, que é a minha produção máxima, que é 4.400. E no mês 4, eu tenho a minha produção mínima, que é de 1.500. O total dessa produção, na nossa tabela, 200.400 no mês 3, 119.250. Como eu quero uma média desse valor, até para verificar essa variação, eu sei que a produção aqui vai ser de 2.900, o meu custo total vai ser de 81.150, que vai ser a diferença entre essas duas produções. Então eu vejo a diferença aqui e também vejo a diferença nas duas produções no meu custo total. E depois eu pego, o valor unitário vai ser a diferença entre os dois valores do custo total e também a diferença aqui entre o meu volume de vendas. O que vai dar um total de 27,98, que seria o meu custo variável unitário. Tudo bem até aqui? Fizemos a nossa verificação. Se a gente fechar aqui, está tudo certo. Somando aqui vai dar 4.400, aqui somando também. Beleza, fechamos nosso valor e a partir agora desse meu custo variável unitário é que eu dou o fechamento para o meu exercício. Então, olha lá. Identifiquei, vamos colocar em prática esse nosso dado, apurando o resultado. Então, eu tenho aqui, mês, o preço de venda, 270. Professor, mas de onde saiu esse valor de 270 aí, que é o preço de venda? Lá na página 142, vamos deixar aqui, página 142, nós temos um dado, eu sei que você fez a leitura do livro, está lá. Preço de venda médio unitário, de R$270, estamos ali. Quantidade de produção, também foi a quantidade que nós vimos no enunciado, 2.500, 3.600, 4.400, 1.500. Muito bem. Receita dessas vendas. Então, se o meu preço é 270, a quantidade que eu projetei para o primeiro mês é 2.500, se eu multiplicar, eu vou chegar a 675 no mês 1, 972 no mês 2, no mês 3 e no mês 4. O total aqui da minha projeção, estou fechando em 3.240. O meu custo variável. Aí o valor do custo variável foi o valor que a gente acabou de identificar, que seria o 168. Também está no enunciado. O que é esse 168.400 aqui? É a soma da matéria-prima mais o custo indireto. Então, nós somamos lá para o mês 1, 168.400. A gente anotou todos os valores aqui do nosso custo variável.
Gente, fechou isso aí. Qual vai ser a minha margem de contribuição? Então, eu vou pegar todo o meu valor, menos custo variável, eu tenho a minha margem de contribuição. E é bem interessante que até aqui a gente já consegue ver o conceito. Qual é o conceito de margem de contribuição? Seria a nossa receita pelas vendas menos o custo variável, e eu chego à margem de contribuição do meu produto. Menos os custos fixos. De onde saiu isso aí, professor? Custo fixo. Lembra que a gente tem lá o valor de vendas e marketing, administração e salários? No mês 1, esse total é de 122, na continuação da tabela, está aqui. No mês 2, também, soma lá 47 mais 36,68, que dá 171,310. A gente coloca todos os valores aqui, eu pego a minha margem de contribuição, menos custo fixo, eu vou chegar ao meu lucro. Eu fecho o resultado aqui para a empresa. Só para a gente fechar a ideia aqui, para a gente não deixar escapar essa informação, que ela é muito interessante. Primeiro, para a gente encontrar a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Receita menos custos variáveis, margem de contribuição. E lucro? O valor que eu tenho lá da margem de contribuição menos custos fixos, eu chego lá no lucro da empresa. Então, essa fórmula é bem interessante e nós vamos ter ali informação muito bacana ali para quê? Para tomada de decisão através do custeio variável. Momento de interação, então é um momento que você pode participar, enviar os seus questionamentos e nós vamos aguardar aqui a sua participação. Daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, nós estamos de volta. Por enquanto não tivemos participação, então vamos para o nosso momento final para a gente fazer uma recapitulação dos assuntos de hoje. Recapitulando, e aí nós vamos ver os tópicos analisados e também tudo que a gente falou na nossa aula para relembrar algumas informações. Então vamos ao quadro para falar sobre o sistema de custeio. E dentro do sistema de custeio nós vimos vários fatores que podem influenciar, sim, de uma forma significativa a nossa tomada de decisão. Tem que saber qual é o processo que essa empresa tem de fabricação e ela também vai identificar qual é aquela melhor forma que vai se adequar realmente ao seu processo. Então, se eu tenho um processo de produção contínuo, por ordem ou por processo, dentro dessa minha atividade é que eu vou identificar o melhor sistema de custeio. Continuando, nós vimos também o sistema de custeio por absorção. Sistema de custeio por absorção, muito interessante, hein? Aceito pelo fisco, vai absorver todos os gastos que essa empresa tem. Dentro dessa produção, tudo que ela tem de custo direto, custo indireto, as despesas, a gente vai alocar a esses nossos gastos. Principalmente quando a gente fala em custo direto e indireto. Uniu todos os custos, vão fazer parte. Quando a gente manda lá para a DRE, nós vamos ter uma parte para identificar todos os custos, diretos e indiretos, e nós vamos ter um espaço também para identificar as despesas. Não vai distorcer de forma alguma o resultado final da empresa. Então, aceito pelo fisco. Todos os gastos que estão dentro desse processo, nós fazemos a identificação. O outro sistema que nós vimos, deixa eu mostrar para você que foi o custeio ABC. Vamos lá? Esse sistema de custeio ABC, ele já tem um outro detalhe que é muito interessante também, que ele vai realmente identificar os gastos que essa empresa tem, mas ele vai utilizar uma outra forma, que seria a departamentalização. E dentro da informação da departamentalização, ele vai diminuir a arbitrariedade que acontece geralmente no custeio por absorção. Porque lá no custeio de absorção nós vamos utilizar critérios de rateio. E dentro dessas tentativas nós podemos ser arbitrários e realmente carregar um produto com mais custos, sendo que, de repente, ele não passou por um departamento, ou se passou por esse departamento, ele não acumulou tanto gasto. E aí compromete meu preço de venda, compromete até uma situação em entrar em descontinuidade com um determinado produto. Eu faço uma escolha errada se eu tenho essa arbitrariedade. Com o custeio ABC, eu vou utilizar direcionadores, vou verificar em cada departamento quais são os custos indiretos acumulados dentro dessa atividade. E fechando o nosso último tópico, nós vimos as informações relacionadas ao custeio variável. E esse é muito interessante também a gente comentar que o custeio variável, ele é uma ferramenta gerencial. Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó, enquanto o custeio variável, ele vai ter uma outra identificação dos gastos. Ao invés de classificar custo fixo, custo direto e indireto como custeio de absorção, ele vai classificar em fixo e variável. Fixo é aquele gasto que ele não se altera, independente da quantidade produzida. Nosso exemplo, aluguel. Independente de quanto essa empresa fabrica, o aluguel ele vai ser um valor fixo. Ah, professor, mas tem alteração, sim. Mas isso vai rezar em contrato e a alteração que vai acontecer é independente da quantidade produzida. O custeio variável, por sua vez, esse sim, aumentou a produção, o custeio variável também ele aumenta. Um exemplo da matéria-prima que é utilizada. Energia elétrica também aumentou a produção, ele vai aumentar. Porém, na classificação, nós vamos entender apenas os custos variáveis para ser alocado lá na minha produção. E o custo fixo, o que acontece? Ele vai compor a despesa. Então, eu aumento a despesa, diminuo o meu custo, tenho alteração lá no meu resultado final do lucro, não é aceito do fisco por essa situação. Outro fator interessante, por que ele é uma ferramenta gerencial? Porque através do custeio de variável, eu identifico a minha margem de contribuição. Como é que eu identifico a margem de contribuição? Receita pela venda menos os custos variáveis.
gastos variáveis, despesas variáveis, eu tenho minha margem de contribuição. Se eu pegar minha margem de contribuição menos os custos fixos, eu chego no lucro. Olha que ferramenta interessante para uma tomada de decisão, para saber quanto esse produto contribui para a empresa e quanto a empresa tem de lucro quando ela utiliza essas informações. Próxima aula, nós continuamos falando sobre análise de custo. Um grande abraço e até lá.